Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. E, cara, vamos direto ao ponto aqui, vamos direto aos assuntos do vídeo. Os comentários estão aí para você colocar a sua opinião. Se você puder deixar aquele like também, você vai ajudar demais aí, vai fortalecer demais a nossa iniciativa. E bora lá, vamos comentar. É o seguinte, primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, eu vi várias pessoas comentando sobre isso. E aí eu resolvi também trazer a minha opinião. Porque é o seguinte, a Mili Lacombe, lá do UOL, ela criticou a declaração do Estevão sobre o Neymar. Olha só. Porque assim, o Estevão, ele falou que o Neymar é um atleta ali, né, que serve de referência e tudo mais. Quando ele falou sobre essa questão ali de jogadores que, né, acabam inspirando carreiras, inspirando outros jogadores. E aí, olha o que ela disse. Neymar é exemplo do quê? De homem? De cidadão? De pai? Sabe por que ele é exemplo de pai? Porque a barra de paternidade fica quase no chão. Basta pagar a pensão alimentícia e postar 2 fotos no Instagram em que você brinca com a filha. O Neymar é exemplo do quê? Ele é um grande craque? O que ele ganhou? Nem a bola de ouro ele ganhou. Vários jogadores ganharam mais do que ele. Eu fiquei assustada ao ver o Estevão falando do Neymar. O futuro é sombrio. E aí, para complementar, o Renato Maurício Prado, ele continua, né? Sabe o que é mais assustador? Não é só o Estevão. Quase todos os jogadores da seleção têm o Neymar como grande ídolo e exemplo. Esse é o problema. Não pelo futebol, é pelo comportamento. A gente fica com medo de que, no futuro, esses jogadores, como esse menino Estevão, transformem-se em personagens semelhantes ao Neymar. Mais preocupados em fazer vídeo no TikTok, em mostrar um estilo de vida luxuoso. O Estevão é apenas um. Todos os jovens da seleção brasileira têm o Neymar como ídolo e referência. Esse é o mal maior que o Neymar faz ao futebol brasileiro. Primeira coisa, galera, eu acho que todas as críticas aqui pro Neymar são muito exageradas. E eu sinto um pouco de, como eu posso dizer, sensacionalismo nas palavras, na maneira como isso é explanado, na maneira como isso é colocado aqui, por ambos os jornalistas. Mas eu acho que a Mili Lacombe, ela foi pior. Ela foi pior. Porque ela questiona a questão do ser pai com o Neymar. Ela não conhece a intimidade do jogador com os filhos. Ela não conhece a fundo a intimidade do jogador com a filha, com o filho. Nem tudo que a gente vê no Instagram reflete a realidade. Tanto pro bem quanto pro mal. A pessoa pode parecer um hiper pai no Instagram, mas às vezes não é. Assim como a pessoa pode parecer que não é aquele pai, assim, né? Mas às vezes é. Porque ele prefere a presença física do que a presença digital. E aí, cabe analisar o contexto individual e íntimo de cada um. E isso a gente não sabe. Pra sair por aí falando. Pra sair por aí questionando o ser pai. O aspecto de paternidade da pessoa. Então, eu acho que as palavras dela são extremamente ofensivas. Tudo bem ela ter a opinião sobre o atleta Neymar. Eu acho que o Neymar é um atleta que acabou sendo desperdiçado. Eu acho que ele poderia ter ganhado muito mais se ele fosse mais disciplinado, se ele fosse mais focado. Aí é diferente. Ela está falando do aspecto futebol, do aspecto esportivo do jogador. Agora, quando ela entra nessa questão do cidadão, nessa questão do ser pai, ela coloca em xeque algo que ela não conhece, algo que ela não sabe, que ela não convive com o jogador. É a mesma coisa você chegar e questionar algo meu da minha intimidade. Você não sabe, você não vive a minha realidade, assim como eu também não vivo a sua. Então não adianta eu entrar lá no seu Instagram e ficar
Olha, não tem nenhuma foto dele com o filho. Nossa, deve ser um péssimo pai. Ou se não, olha, tem várias fotos dele com o filho. Que pai maravilhoso. Isso aqui não quer dizer nada. O que a gente vê na tela, galera, não quer dizer absolutamente nada. Nem pro bem e nem pro mal. Então, o Estevão é um garoto jovem. Quando o Estevão era moleque, aquele moleque de 7, 8 anos de idade, o Neymar tava no auge. E querendo ou não, pelo fato dele ser brasileiro, todo moleque daquela idade vai fazer uma comparação com o atleta de maior projeção. E naquela época, que ele era criança, que ele provavelmente sonhava, vislumbrava ser um grande jogador de futebol, ele tinha realmente, naturalmente, o Neymar como uma referência. Porque naquela época, pô, o Neymar comia a bola. Neymar bagaçava. Pra quem sabe de futebol, pra quem entende um pouco de futebol, sabe que o Neymar é um grande jogador. Que tecnicamente o Neymar é aquele cara diferenciado. Só que existem alguns aspectos extrínsecos ao jogador pelos quais não permitiram com que ele ganhasse bola de ouro, pelos quais não permitiram com que ele ainda tivesse uma carreira super bem projetada. Se bem que, na verdade, eu acho a carreira dele muito bem projetada, né? Porque só a presença física dele, só a imagem dele, vende muito. E quem dera eu ser um profissional onde apenas a minha imagem já vendesse o que o Neymar vende. Galera, o Neymar, ele tá envelhecendo e ele tá mudando o foco do valor dele. O atleta, ele sofre uma depreciação ao longo do tempo. É igual um carro. Você compra um carro zero, dali uma semana o seu carro já perdeu, sei lá, uns 10, 20 mil reais de valor. Dali um ano o teu carro já perdeu, tipo, 30, 40 mil de valor. No futebol é assim também. Cada ano que passa, o jogador vai perdendo uma boa fração disso. Primeiro ele sobe o valor e depois ele desce. E hoje o Neymar, ele vive, né, essa curva. Ele já está nessa descendente. Então ele tem mudado o foco do valor dele pela presença física e pela imagem dele. O Neymar, ele tem se preparado na carreira dele para vender a imagem dele. E não necessariamente o jogador em campo. Ah, Neto, que viagem. Não, eu tô falando sério. Existe uma matéria sobre gestão de marketing estratégico, construção de carreiras. Hoje, o Neymar, ele tem uma equipe que cuida disso. Então, como ele está perdendo o valor, porque naturalmente o jogador ele perde o valor, o Neymar ele tem investido nesse aspecto de presença, de imagem, de branding. Ele está construindo a marca dele. Não é à toa que ele associa as linhas de produtos no qual ele é patrocinado com o nome dele em específico. Ele tem uma linha específica dele, justamente para esse trabalho de branding. É uma estratégia isso, porque ele sabe que do ponto de vista jogador, a carreira ela é curta. E essas opiniões aqui, elas vêm muito carregadas, né, por causa do posicionamento político do atleta, por causa aí dos escândalos, né, de casos extraconjugais. Só que não tem problema nenhum um atleta falar assim, olha, eu admiro muito a maneira como o Neymar joga, ou como o Neymar jogava, porque quando eu era criança eu vi o Neymar jogando, e eu sempre me inspirava nele. Isso não significa que o atleta vai ter problema extraconjugal, isso não significa que o atleta vai ter necessariamente o mesmo posicionamento político. É que, infelizmente, a nossa sociedade, ela criou preconceitos. Ela criou preconceitos, né? Ela se dividiu. Então, não passo o pano para as coisas erradas, por exemplo, os casos extraconjugais que o Neymar teve. Não tô passando pano para isso, até porque isso é da vida dele, da vida pessoal dele. Enquanto todo mundo tá falando, a mulher dele tá lá com ele, já perdoou, já fez as pazes. Você entendeu? Isso não é de propriedade nossa comentar. Cada um sabe da sua vida, né? E que nem eu, se você de repente perdoou a traição de alguém, eu não tenho que ficar te julgando. Ou se eu perdoar a traição de alguém, você não tem que ficar me julgando. Cada um tem a sua vida, cada um no seu quadrado. O problema é que a gente vive uma era onde a galera na rede social aponta o dedo, quer julgar, quer massacrar, e às vezes não enxergam até os próprios erros. Então essa opinião, eu acho que ela vem muito composta por tudo isso, por todos esses aspectos. Eles deixaram um pouco o aspecto de lado do jogador em si. Se ficasse apenas na análise jogador, nós até poderíamos ponderar.
mas aqui fugiu. Aqui fugiu. Aqui eles deveriam trocar o nome do programa de UOL Sports para talvez UOL Social ou UOL Psicologia Social, alguma coisa desse tipo, porque tá mais para isso. Tá bom? Mas só para eu colocar aqui a minha opinião e posicionamento sobre isso. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos continuar então aqui as nossas pautas. É o seguinte. A gente teve a lesão do atleta, o Pedro aí do Flamengo. A gente já deixa aqui todas as nossas energias positivas, toda a nossa torcida para a recuperação do atleta. O Pedro, ele é um atleta do qual eu gosto muito, do qual eu admiro muito, tanto do aspecto técnico quanto do aspecto também pessoa, personalidade. Eu acho que ele é um cara muito respeitoso com seus rivais, é um cara que não se envolve em confusões, é um cara muito íntegro, um cara que entrega sempre um bom futebol, muito disciplinado, muito focado nos seus objetivos e na sua carreira. Ele é um jogador que merece cada vez crescer mais. E ele vinha num bom momento, seleção brasileira, fazendo uma temporada muito boa no Flamengo, né? Sendo um jogador ali com, se eu não me engano, eu acho que ele tá com 30 gols nessa temporada, mais de 30 gols. E a gente tá ali no meio da temporada. Então, é um jogador sensacional, um jogador fodástico. Então a gente se solidariza aí com o atleta, desejamos a boa recuperação e fica aqui os nossos sinceros sentimentos aí ao Pedro e que ele volte a brilhar, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível e eu tenho certeza que ele vai voltar fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é gol, e isso é um grande jogador que ele é. Um recadinho aqui pra vocês, hein? Não deixe de apoiar os nossos amigos da ADC Promotora. A ADC Promotora é uma empresa de serviços financeiros voltados para o seu bom atendimento, com eficiência, sem burocracia. A ADC Promotora, eles têm diversos tipos de serviços financeiros, estou colocando alguns deles aqui embaixo. E se você estiver precisando de antecipação de fundo de garantia, empréstimo consignado para uma determinada categoria, você pode chamar eles e falar com eles. O atendimento deles vai além do expediente bancário, então os bancos costumam fechar muito cedo. Os bancos, às vezes, não têm taxas e condições especiais, mas a ADC Promotora tem. E além disso, você pode chamar no atendimento, que eles estão de prontidão para atender você mesmo depois das 4 horas da tarde. Então, pessoal, a ADC Promotora funciona de sábado, funciona de domingo, funciona de feriado. Você pode falar com eles, fala que você veio pelo Opina Porco, eles vão garantir para você um canal de atendimento especial. O link está fixado abaixo. E é só você chamar os caras lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. ADC Promotora, galera, tamo junto, agradeço de coração a todo mundo que usa, todo mundo que elogia, passa o feedback pra gente de que gostou bastante do serviço dos meninos lá. Tá precisando daquela força? Fala com a ADC Promotora. A notícia eu considero uma notícia muito legal pro futebol brasileiro. Olha aqui, lista dos elencos mais caros do mundo, tem 3 clubes brasileiros no top 100. Que legal, mano. Que legal ver que o nosso futebol, ele tá crescendo, que o nosso futebol, ele tá ganhando projeção. Isso mostra que nós temos bons jogadores de casa que estão jogando aqui no Brasil e também bons jogadores de outros países que enxergam a possibilidade e a grandeza do nosso futebol e escolhem jogar aqui. Então, ó, eles fizeram o levantamento, né, da CIES Futebol, coloca o Flamengo, Palmeiras e Botafogo entre os elencos mais caros. Então vamos entender qual a posição dos clubes brasileiros nesse ranking, beleza? Qual que é o elenco mais caro do mundo hoje? Só pra gente ter uma base referencial. É o elenco do Chelsea da Inglaterra. Talvez muita gente deve ter pensado o Real Madrid. Só que pra vocês terem uma ideia, o Real Madrid é o 8º elenco mais caro do mundo. O primeiro é o elenco do Chelsea da Inglaterra, custando 1,2 bilhões de euros. Olha o valor desse elenco. O Real Madrid, que está em 8º, só para vocês terem aí uma curiosidade, ele custa 720 milhões de euros. Então, um elenco muito caro também. E agora, em 43º lugar, tem o Flamengo, Brasil. Hoje ele é o elenco mais caro do Brasil, custando 208 milhões de euros. E aí, descendo um pouco mais essa lista, a gente tem 83º lugar, o Botafogo, também aqui do Brasil, custando 85 milhões de euros. Em 87º lugar, 4 posições depois, nós temos o Palmeiras, custando 77 milhões de euros.
Então, esse é um levantamento, né? Só para vocês terem uma base de referência também, a Udinese da Itália, ela tá em 94º lugar. O River Plate da Argentina tá em 88º lugar, custando 76 milhões. 1 milhão a menos de euros que o Palmeiras. Isso aqui é muito bacana, porque mostra o esboço do futebol. Ah, Neto, ainda estamos longe de ter grandes astros e grandes jogadores. Sim, mas estamos evoluindo. O nosso futebol tá evoluindo. E eu falo pra você que Flamengo e Palmeiras aqui em especial, não tô querendo menosprezar o Botafogo não, tá? Mas é que o Botafogo, ele sofreu uma injeção virtual de dinheiro. Quando eu falo injeção virtual de dinheiro, galera, eu quero dizer que é um dinheiro que o cara pegou e colocou lá. E não que o Botafogo fez rodar. Não é um dinheiro da venda de jogadores de base, não é um dinheiro da bilheteria, não é um dinheiro da conquista de títulos. É um dinheiro que o empresário foi lá e colocou. E agora, ele precisa recuperar esse dinheiro trazendo resultado nessa temporada, tendo resultado esportivo, para fazer com que o fluxo do caixa comece a girar e o Botafogo consiga respirar por si só. Já o Palmeiras, ele já vem nesse trabalho. Muita gente fala lá atrás do Nobre, que foi lá e fez injeção financeira, da Leila, que foi lá com a patrocinadora e fez injeção financeira, mas isso já ficou lá atrás. Porque hoje, dois jogadores de base que o Palmeiras vende, como por exemplo Endrick e Estevão, é quase 1 bilhão de reais. Então o Palmeiras ele consegue fazer esse fluxo girar, ele tem uma bilheteria boa, o ticket médio mais caro do país e mesmo assim o estádio sempre lotado, então ele consegue fazer a sua própria economia girar. Inclusive a dívida com a Crefisa tem data para encerrar, está abaixo de 10 milhões de reais. Então isso é muito significativo para o Palmeiras. E o Flamengo a mesma coisa. E ele faz o seu dinheiro girar da mesma forma. Beleza? Então muito legal isso daqui. Nos traz uma base referencial bacana para a gente ter um debate legal sobre o futebol. E isso mostra que Flamengo e Palmeiras estão consolidando financeiramente suas equipes. O Botafogo, a gente precisa entender que essa tomada financeira ela vai ser a pequeno, médio e longo prazo. Então, isso a gente vai ter a resposta no final do ano. Porque se, eventualmente, o Botafogo não ganhar nada, vamos ver como que vai ficar as contas do Botafogo pro ano que vem. Se ganhar, vamos ver como vai ficar as contas do Botafogo pro ano que vem. Porque ele teve essa injeção de dinheiro. Assunto aqui também, contratação lá do Flamengo. O Flamengo vai acionar, sim, a questão lá da CBF, a responsabilidade da CBF pela lesão do Pedro. Existe um termo que garante isso, afinal, a CBF tira os jogadores em convocações e aí o jogador acaba se lesionando. Você já pensou se o Estevão se lesiona? Deus me livre e guarde, pelo amor de Deus, mas ele já voltou de lesão recentemente. Já pensou se ele se lesiona de novo? Então, o Flamengo vai em busca de seus direitos em relação ao tratamento do Pedro com a CBF. E não é só disso que o Flamengo vai em busca, mas também o Flamengo vai em busca de jogadores. O Flamengo tem alguns nomes, algumas sondagens que vai fazer para tentar essa contratação para repor a vaga do Pedro, porque até então é apenas o Carlinhos e o Gabigol para a vaga. E o Flamengo entende que precisa de um jogador ali para dar uma outra projeção. Os nomes, eles aparecem de maneira um pouco mais intensa. Uma delas é o Depay, né? Memphis Depay, que a gente já sabe já. Inclusive parece que a contratação dele pelo Corinthians vai pivotar, a coisa não vai acontecer. Já era de se esperar que isso não acontecesse, né? Dos mesmos criadores de Balotelli, dos mesmos criadores de Drogba, enfim, dos mesmos criadores de tantos jogadores que já foram sondados no Corinthians. O Memphis Depay provavelmente vai entrar para essa seleta galeria do Corinthians. É lógico que a gente já aproveita para dar uma zoada. Do nome do Depay também aparece o nome do Anthony Martial, que é aquele jogador do Manchester United. Assim, galera, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Embora o Memphis Depay, ele não é aquele super goleador, que nem se você pegar uma temporada, o Pedro é muito mais goleador do que o Memphis Depay. Só que, qual que é o problema do Anthony Martial? O Anthony Martial não atua no futebol desde o final de 2023. O cara tá há mais de 6 meses sem jogar futebol. E aí, do que o Flamengo precisa? Urgentemente, de um jogador que chegue pronto para atuar. O Memphis Depay também tá sem contrato.
só que ele jogou ainda a Eurocopa. Então, ou seja, ele tá com um condicionamento físico mais bem preparado, porque a Eurocopa foi agora, no meio do ano. Então, na minha opinião, o Anthony Martial pode ser até um bom jogador, pode ser até um bom nome. Porém, o Depay, ele tem uma condição física que atende melhor os requisitos do Flamengo nesse momento. Aí, o que acontece? Chega um jogador que não joga desde 2023. O que você precisa fazer com esse jogador? Adicioná-lo. Certo? Você precisa condicionar o jogador. Aí, eles vão querer condicionar o jogador de uma maneira rápida, porque vai precisar do jogador logo. Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem competições eliminatórias e decisivas. E aí sabe o que acontece? Estresse muscular. Porque você precisa colocar uma carga maior, você precisa colocar uma atividade física mais intensa, aí é a hora que o jogador vai dar uma arrancada no meio do campo e coloca a mão na posterior ali da coxa. Lesão clássica de estresse. Se acelerar esse processo de condicionamento, pode causar alguma lesão por um estresse muscular. Agora, o Depay, ele já é um jogador que ele já está em atividade. Então, ele provavelmente está com um condicionamento físico mais bem preparado. Melhor, porque ele acabou de sair de uma Eurocopa. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acredito que o Depay é um nome melhor para o Flamengo contratar, pensando nessa urgência e nessa carência que o time tem. Tá bom? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.